E aí, pessoal, tudo bem? Terminei o texto da semana e estou passando aqui para gravar o vídeo com vocês. Como vocês sabem, os textos sobem toda segunda-feira no site da Ágora, nas redes sociais da Ágora, no Instagram e no LinkedIn, nas minhas redes sociais próprias, no LinkedIn e no Instagram, e o vídeo está aqui no nosso perfil da Ágora no YouTube. A remissão para o texto está na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. A gente está tratando dos regimes diferenciados de CBS e IBS. E no caso, o regime diferenciado de hoje, depois de todos os regimes diferenciados com redução de 100% da alíquota padrão, é um regime diferenciado que a própria lei complementar atribui isenção. Não redução de 100% da alíquota padrão, mas atribui a isenção, que é o regime diferenciado para as operações com transporte público coletivo de passageiros, rodoviário e metroviário, de caráter urbano, semiurbano e metropolitano. Está lá no artigo 159 da Lei Complementar 214, tá? E a primeira característica desse regime é que a Lei Complementar atribui a ele isenção e não redução de 100% da alíquota padrão. Muito embora o efeito econômico seja o mesmo, não vai haver o débito do tributo de CBS e IBS. Juridicamente, o regime de créditos, né, de CBS e IBS para alíquota zero é diferente do regime de créditos para isenção e imunidade. Por quê? O artigo 151 e 152 da Lei Complementar 214 faz essa diferença. Diz que imunidade e isenção vão gerar a anulação dos créditos de CBS e IBS das operações anteriores. No caso aqui, a isenção. Ou seja, haverá a anulação desses créditos. E as hipóteses com alíquota zero geram a manutenção desses créditos, que vai permitir compensar com operações futuras, dentro do período de prescrição, ou até o pedido de ressarcimento. Então, assim, esse é o primeiro ponto que deve-se ter atenção com esse regime diferenciado de transporte público coletivo de passageiros de caráter urbano, semiurbano e metropolitano. Ele é um regime diferenciado por isenção, não por alíquota zero. Ou seja, não gera manutenção dos créditos de CBS e IBS. Bom, a segunda característica, e esse regime é disposto em um artigo só, está no parágrafo único do 157, onde a própria lei complementar define qual é o conteúdo dos termos que compõem a descrição desse regime diferenciado. Ela divide em 6 termos e diz o que é serviço de transporte coletivo de passageiros, o que é transporte rodoviário, o que é transporte metroviário, o que é transporte de passageiros de caráter urbano, o que é transporte de passageiros de caráter semi-urbano e o que é transporte de passageiro de caráter metropolitano. Então a lei complementar vai definir nos incisos do parágrafo único esses termos. Eu sugiro vocês lerem, porque consta tudo lá. E assim você vai poder compor o fato gerador dessa isenção, certo? Só vale lembrar com relação a isso que o próprio direito positivo tem legislações específicas para dizer o que são regiões metropolitanas e o que são vias urbanas e vias rurais. Com relação a regiões metropolitanas, a própria Constituição diz, né, no artigo 25, parágrafo 3º, que as leis complementares dos estados poderão criar essas regiões metropolitanas. E a Lei 13.089 de 95 diz o que são as regiões metropolitanas, como elas devem ser divididas e o que implica isso aí. Então existe legislação própria para definir isso. E com relação a vias urbanas e vias rurais, nós temos o Código Brasileiro de Trânsito, que determina, que é a melhor legislação para isso, em que consistem essas vias. E aí, a partir desses conteúdos jurídicos, a gente pode determinar o alcance desses transportes que têm isenção de CBS e IBS. Ok? A Lei Complementar 214 gasta um artigo só, ela é bem direta, bem objetiva com relação a isso aí que a gente viu. E se vocês tiverem mais interesse sobre esse tema, sugiro ler o artigo, tá bom? Espero que tenha sido produtivo e que vocês tenham gostado. Vamos avante.